Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto também bem interessante. Na semana passada, eu gravei um vídeo falando sobre o TDAH em adultos, tá? E algumas pessoas me perguntaram, até mesmo no Instagram, sobre os sintomas nas crianças, tá? Então eu resolvi gravar para vocês aqui os principais sintomas ali, né, e os sintomas mais comuns nas crianças, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui, e aqui nós vamos ter quais são os sintomas mais comuns em crianças com TDAH, tá? A primeira que a gente tem é não param quietas, mexem e remexem, tá? Sabe aquelas crianças que a mãe, o pai vai no restaurante e aí eles não querem ficar na cadeira, e aí eles descem, daqui a pouco eles estão correndo no salão inteiro, ou no supermercado, daqui a pouco tá correndo no supermercado inteiro, tá? Isso está muito mais ligado ao TDAH com a hiperatividade, tá? E a impulsividade, tá? Então, normalmente as crianças com TDAH têm esse tipo de comportamento e são muito mais comum neles, tá bom? 2. Distraem-se ao menor estímulo externo. Isso aqui é bem interessante, principalmente dentro da sala de aula, tá? Se você tem ali um aluno ou se você tem um filho, né, que tem TDAH, imagine o teu filho ou esse aluno sentado ali próximo de uma janela, por exemplo, na sala de aula, onde ele consegue ver do lado de fora, onde ele consegue ali observar o que está acontecendo lá fora. Você pode ter certeza que ele não vai designar atenção para a aula de forma alguma, porque o mundo lá fora é muito mais atrativo, então ele vai prestar muito mais atenção lá, tá? Então, o TDAH ele consegue se dispersar muito mais fácil, tá? Então, aos estímulos externos, qualquer coisa externa que tiver, eles vão se distrair, certo? 3. Dificuldade em esperar a vez e interrompe os colegas. Sim, isso principalmente se você pegar atividades em grupos, né? Eles sempre vão querer falar ou tomar a frente, não consegue aguardar. Se você pega eles, por exemplo, num jogo de futebol, por exemplo, onde não dá para jogar todo mundo ao mesmo tempo, e aí tem que ficar esperando ali na reserva, enfim. Normalmente crianças ali com TDAH não conseguem ficar esperando, vai querer jogar todos os jogos, vai querer estar ali fazendo, tá? Porque não conseguem se manter quietas ali, aguardando a sua vez, tá? Então isso é um traço bem comum, tá? 4. Disparam respostas antes de completarem as perguntas. Sim, muitas das vezes você está conversando com uma criança e você vai falar alguma coisa e ela já antecipa e fala, talvez achando já sabendo o que você vai falar, né? E isso muitas das vezes não tem nada a ver. Ela e aí você fala, não, calma, que eu vou te falar, enfim. Então eles têm muito isso, eles não conseguem aguardar. Então normalmente você está conversando, eles vão querer completar logo para poder responder, tá? Então esperar ali não é um forte muito grande de crianças com TDAH, tá? 5. Dificuldade em seguir instruções e ordens. Sim, isso acontece por conta da falta de atenção, tá? Então, como eles têm um pensamento ali acelerados, eles têm fácil modulação por qualquer estímulo externo, então eles mudam o comportamento, mudam a tua atenção muito fácil. Então, eles seguirem instruções e ordens é difícil, porque eles têm que manter o foco e a concentração naquilo e vai gerar ali uma dificuldade para isso, tá? Então, isso é um outro traço bem comum ali, tá? 6. Dificuldade em manter atenção em tarefas ou brincadeiras prolongadas. Isso daqui tem um pouco a ver com a 5 que a gente acabou de falar. E aí nós vamos precisar colocar algumas coisas na vida dessa criança para que facilite a vida dela na fase infantil, como na fase adolescente, como na fase adulta, tá? Que seria regras,
tá? Impor horários, fazer uma rotina. Então, pessoas que têm TDAH, tanto crianças, adolescentes ou adultos, é de extrema importância ter rotina, ter horário, tá? Para que eles sigam ali de uma forma mais eficaz. Então, eles têm essa dificuldade já de se manter a atenção por um longo período. Sem rotina ou sem ali o devido controle, tanto na infância, na adolescência ou na vida adulta, vai se tornar isso cada vez mais difícil, tudo bem? 7. Dificuldade em brincar em silêncio. Sim, isso é até interessante, tá? Crianças com TDAH, ela normalmente vai estar emitindo algum som, vai estar fazendo algum barulho, elas vão estar sempre em grupo, tá? É diferente, por exemplo, de crianças autistas, tá? Crianças autistas, elas gostam de ficar ali no mundo delas, mais quietinhas, enfim, tá? E crianças com TDAH é totalmente o oposto, então raramente, acredito que nunca, na verdade, você vai ver ali uma criança com TDAH quietinha no teu canto, fazendo ali, brincando ali tranquilamente. Ela sempre vai estar com turma, ou vai estar fazendo algum estímulo, algum barulho, enfim, alguma bagunça, né? Então, esse é um traço bem comum de crianças ali com TDAH. 8. Falam excessivamente e dão voltas até chegar ao ponto. Se você conversar com uma criança com TDAH e você analisar isso, no meio do momento que ela está te contando uma história, ela para porque ela lembra de uma outra informação e aí ela conta essa informação e no meio dela ela emenda com uma outra coisa que fez, do que aconteceu e chega ali no final e não consegue lembrar qual era o principal motivo daquela conversa, tá? Nem o adulto ali, nem a outra pessoa e nem a própria criança lembra o porquê daquilo, tá? Então isso também é muito comum. E 9, perdem coisas necessárias, esquecem de fazer os trabalhos e erram por descuido, tá? Isso também é muito comum, tá? A criança, ou até mesmo os adultos ali, né, com o TDAH, elas ficam muito fácil ser distraídas e isso facilita com que deixe coisas em alguns lugares, que esqueçam algumas coisas em alguns lugares e acaba que não conseguem lembrar ou finalizar alguma coisa, tá? Erram por descuido, por exemplo, se você pegar ali uma questão matemática, tá? Eles vão errar, por exemplo, uma troca de sinal, tá? Numa conta. Então é por descuido mesmo, é por uma leve falta de atenção ali que eles vão errar, tá? Então, normalmente o TDAH tem isso, tá? Eles erram ali uma vírgula, eles vão errar ali um ponto, um acentuamento, tá? Porque eles se descuidam ali por um breve momento e acaba deixando passar, tá? Bom, esses são os sintomas mais comuns, tá? E isso acontece, pode ser que uma criança com TDAH tenha todos eles, pode ser que elas tenham alguns deles, enfim, tá? Mas o ideal mesmo é que se faça o diagnóstico exato, que faça ali o acompanhamento para entender em qual grau isso se encontra, né? Para ajudar essa criança a evoluir de uma forma muito mais eficiente e eficaz, né? Para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, tá? Até porque o cérebro da criança, né? Está muito mais fácil criar uma rotina, criar um novo comportamento do que os adultos. Não que os adultos não consigam, tá? Mas para as crianças são muito mais fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, tá? Siga o canal, vai sair muito mais vídeos. Deixe recomendações de assuntos que vocês gostariam que tivessem aqui dentro, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.